Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos responder uma dúvida. Sempre nos perguntam qual é a melhor época, qual é a melhor temporada para ir para o Equador. Bom, essa é uma pergunta de certa forma difícil de responder. O que a gente sabe é que a melhor viagem que você pode fazer, o melhor momento para você viajar é quando você tem as suas férias, quando você tem as suas oportunidades. Quando tem desde a parte assim do dinheiro para viajar, teus amigos também de repente estão indo nessa viagem. Então a gente diz para você, aproveite essa oportunidade. Sobre falar para vocês qual a melhor época, temporada do Equador, a gente vai colocar mais ou menos aqui para vocês o que a gente tem como experiência nas nossas viagens para lá, que seria uma viagem no inverno e uma viagem no verão. Vamos lembrar que Quito, que é a nossa cidade base dessa viagem, está ali no 0 graus do hemisfério norte e hemisfério sul, ou seja, na linha do Equador. Então ali não existe muito um verão e um inverno definido. O que acontece nessa região são influências climáticas que vêm através dos ventos do hemisfério norte, no caso estaria ali a Colômbia, Venezuela, o próprio Amazônia, o próprio Brasil, e também pelo hemisfério sul, onde é que a gente encontra também a Amazônia, mas a parte peruana, um pouco da Bolívia e tudo mais. Então a gente tem algumas influências também do Oceano Pacífico, que está ali próximo. Mas em si, o Equador, ele não tem, digamos assim, que um verão nem um inverno definido. Quando a gente conversa com os guias, com as pessoas que moram lá, eles costumam comentar que a época de entre junho e setembro costuma ser menos chuvosa, tá? Mas também existem alguns outros guias que falam muito pra gente assim, venham para cá em março, venham para cá em fevereiro, venham para cá em abril, porque nessa época costuma ter períodos longos sem chuva e porém mais neve nas montanhas, então as montanhas ficam mais bonitas. Sempre lembrando que como a gente está falando de uma região alta, quando chove ali por onde a gente está andando, que é a região mais baixa, as montanhas têm neve. E olha, para essa viagem do Equador não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente pegou neve, tanto lá no Cotopaxi, como também lá no Chimborazo. Então, é bem difícil dizer para você assim, olha, aquela época é melhor, porque sempre vai ter vantagens e desvantagens. Outra coisa que a gente sempre comenta é que o Equador, talvez entre as nossas viagens, entre os países que a gente visita, seja um dos lugares que a gente tem mais facilidade de aclimatação, facilidade de adaptar o nosso corpo, adaptar, né, ao nosso sangue, ao ar rarefeito, ao ar que está com menos oxigênio. Quem colabora muito com isso é a umidade. Ali a região de Quito, ela é cercada por florestas e tudo mais, e isso faz com que o oxigênio ele tenha um pouquinho mais de umidade. Diferente de quando a gente viaja para situações, por exemplo, como o altiplano boliviano e tudo mais, onde é que a gente tem um pouco mais de dificuldade de aclimatar, mas essa aclimatação também é feita tranquilamente porque a gente tem um programa, né, de aclimatação e assim por diante. Então a gente responde essa pergunta dessa maneira: qual a melhor época para viajar? A melhor época é a que você pode viajar. E se você sabe que pode tanto acontecer, de repente, uma chuva, e a gente não fala de períodos longos de chuva como a gente conhece em Curitiba, no sul do Brasil, em São Paulo, a gente fala de chuvas que podem acontecer esporadicamente, por exemplo, numa caminhada, isso já aconteceu no Equador, numa caminhada em um determinado momento choveu cerca de 15 minutos. Né? Vou dar um exemplo para vocês, uma viagem que a gente fez na Laguna Quilotoa, realmente a gente teve uma chuva que caiu, mas eu digo para vocês com sinceridade que talvez aquela chuva nem precisasse de uma proteção, mas o que a gente tinha eram capas de chuva. Então assim, uma dica que a gente dá para vocês é tenham uma capa de chuva na mochila de vocês, né? Isso daí, até por sinal, assim, aproveitem antes de viajar, comprem aqui antes de ir, escolham um modelo que vocês vão poder usar ele várias vezes, depois que usou, bate ela, dobra, guarda para uma próxima ocasião, talvez nem tenha essa ocasião, mas se por acaso acontecer, né, uma vez ou outra, que é o que pode acontecer, vocês já estão equipados, vocês estão preparados para isso. E o outro preparo também muito importante é o preparo psicológico. Como até mesmo a gente comentou, no caso assim, se choveu embaixo, tem neve em cima, então a gente sempre vai ter vantagens dessas situações. Mas o que a gente não pode deixar é de viajar porque, eu acho que tal temporada é melhor, eu vou esperar o ano que vem porque quem sabe, não sei o quê. E a gente tem visto muito pelo mundo afora, e não é só na quintal de casa, que a gente está no mundo que a gente não pode mais prever muito, né? O que a gente tem que fazer é aproveitar. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa dica e vamos então para o próximo vídeo.